Olá! Em um texto datado de 1915, Émile Durkheim procurará demonstrar os caminhos árduos percorridos pela sociologia até se constituir efetivamente em ciência. Durkheim apontará que a conversão da sociologia em uma ciência objetiva, portanto, uma ciência dotada de padrões que permitem compreender objetivamente a realidade, só se tornaria possível em razão de condições específicas na própria França. Daí, Durkheim observar que a sociologia é uma ciência essencialmente francesa, sobretudo quando se considera que os elementos selecionados por Durkheim em termos de pensamento remetem a Saint-Simon e Auguste Comte. Na sessão de hoje, trabalharemos, desse modo, dentro deste texto de 1915, de Durkheim, que tem o título simples de A Sociologia. Este texto foi extraído da Ciência Francesa, publicada pelo Ministério da Instrução Pública das Belas Artes em 1915. Durkheim começa o seu texto observando que, como as sociedades são compostas de homens, se considerou durante muito tempo que elas são aquilo que os homens quiserem que elas sejam. Ou, como diz Durkheim, as sociedades, elas tinham uma natureza, e esta natureza decorria de um ato de vontade dos homens. Horas, dirá ele, nestas condições não era possível que se constituísse uma verdadeira ciência objetiva da sociedade. Era impossível fazer da sociedade um objeto de ciência, na medida em que a reflexão estava centrada na vontade dos indivíduos, como se a sociedade pudesse ser moldada a bel prazer dos indivíduos. Durkheim observa ainda que nesta perspectiva era impossível efetivamente se analisar, descrever, buscar as causas e as condições das quais as sociedades dependem. Submetida à perspectiva de que as sociedades são aquilo que os homens desejam que elas sejam, portanto, as sociedades são o fruto de um ato de vontade, diante desta compreensão, o único problema que era possível de se colocar era de saber qual forma era a mais conveniente para dar à sociedade. Ora, para uma ciência verdadeiramente dos fatos sociais, observa Durkheim, seria necessário que se compreendesse qual é a natureza efetiva da sociedade, reconhecendo que é impossível aos indivíduos mudarem a sociedade arbitrariamente. Era necessário também investigar quais são as leis que derivam necessariamente das estruturas específicas das sociedades. As sociedades não existem de uma maneira qualquer, elas existem submetidas a determinadas leis específicas que permitem o funcionamento daquela própria sociedade. Neste sentido, a sociologia não podia nascer senão de um referencial, adotando um determinado referencial para a análise objetiva. E este referencial foi fornecido pelas ciências físicas. Portanto, assim como as ciências físicas
haviam descoberto um método para investigar o reino da natureza, era necessário que a sociologia se apropriasse desse método para compreender a vida social em sua especificidade. Para Durkheim, ainda que os caminhos de constituição da sociologia tenham sido tortuosos, estes esforços ganharam um grande impulso no século XVIII com os enciclopedistas, sobretudo porque estes procuraram demonstrar que a ciência é una, porque o mundo é uno. Portanto, é necessário observar o conjunto dos elementos, sejam aqueles do reino da natureza, seja aquele das sociedades humanas. E se o reino da natureza é regido por determinadas leis, tudo indica que o reino social também era regido por determinadas leis. Esta forma de pensar, observa Durkheim, abriu o caminho para a sociologia, ainda que fossem ideias bastante fluidas de como a vida social se constitui. Efetivamente, dirá ele ainda, será somente no início do século XIX que se afirmará uma compreensão mais sólida a respeito do que é a vida social. No percurso da sociologia, ou da constituição da sociologia enquanto uma ciência dotada de um objeto específico, a sociedade, Durkheim coloca a importância que teve Saint-Simon. Para ele, Saint-Simon foi o primeiro que deu a fórmula, ou seja, estabeleceu o embrião para uma ciência da sociedade. E isto na medida em que Saint-Simon declarava que as sociedades humanas são realidades originais e diferentes daquelas do resto da natureza. Contudo, embora as sociedades fossem distintas daquelas organizações que existem no reino da natureza, tanto o reino da natureza quanto as sociedades estavam submetidas a leis específicas. Portanto, a vida social não ocorria de uma maneira qualquer. Daí a necessidade de compreender aqueles elementos que determinavam uma determinada sociedade. Para Saint-Simon, os organismos sociais devem ser o objeto de uma ciência comparável àquela que trata os organismos individuais. E ele proporá que esta ciência se chamasse fisiologia social. Portanto, era necessário compreender a estrutura da vida social e as leis que regem a vida social. Observa ainda, Durkheim, que diante da necessidade de se constituir esta fisiologia social, Saint-Simon proporá que as descobertas progressivamente feitas a respeito da vida social, através de uma observação rigorosa, fossem progressivamente também aglutinadas, de tal modo a fornecerem uma compreensão cada vez mais plena do que é a sociedade. Portanto, e mais ainda, possibilitaria compreender a maneira pela qual a sociedade evolui. Neste sentido, Saint-Simon ele vai propor uma compreensão histórica da sociedade, vai procurar compreender, vai apontar para a necessidade de se
estabelecer o parâmetro de gênese da vida social e das próprias sociedades. Saint-Simon, prossegue Durkheim, formulará o programa desta ciência. No entanto, ele não executará o programa que propõe. Por outras palavras, propôs, mas não levou adiante os intentos de realizar aquilo que propôs. Portanto, deixou de realizar um empreendimento metódico para encontrar a lei do progresso que ele dizia existir no interior da sociedade e em torno do qual, lei esta, em torno do qual gravitaria todo o mundo social. Será somente com Auguste Comte, observa Durkheim, que o projeto anunciado por Saint-Simon será retomado de tal modo a tornar-se um pouco realidade. É lógico que Durkheim contestará posteriormente Comte, mas ele procura mostrar aqui como que Comte procurou avançar em relação a Saint-Simon, realizando o projeto de Saint-Simon e tentando aprofundar este projeto. Para todas as ideias fundamentais neste sentido, todas as ideias fundamentais da sociologia comtista se encontravam já em germe em Saint-Simon. O que fez Comte foi tomá-las para si e dar a elas uma determinada finalidade ou um determinado destino, ou seja, investir no sentido de extrair uma lei geral que rege toda e qualquer sociedade. Nas ciências da sociedade, dentro deste intuito ou dentro deste projeto, na ciência das sociedades, Comte distinguirá dois grandes setores ou duas grandes seções: a estática e a dinâmica social. Para ele, a estática tem por objeto determinar as relações de conectividade que sustentam uns com os outros os diversos elementos de um só e mesmo meio social considerado em repouso. Ou seja, a estática é aquele momento no qual se procurará compreender a sociedade tal como ela existe em determinado momento. É o que ele está chamando por estabilidade. Já a dinâmica procuraria compreender como que as sociedades humanas evoluem ao longo do tempo. Portanto, de um lado, compreender a estrutura da sociedade tal como ela existe em determinado momento, naquele momento mais perene. Por outro, compreender não apenas por que uma sociedade existe, mas também como que esta sociedade, uma determinada sociedade, evoluiu no tempo, no sentido de ser aquilo que ela é em determinado momento sócio-histórico. Para Comte, havia, ou Comte acreditava, na existência de uma lei única, segundo a qual se desenvolveria a sociedade humana em geral. Lei que o sociólogo tinha por tarefa descobrir. Ele admitia, consequentemente, que o gênero humano, em sua totalidade, forma uma única e mesma sociedade, e que evolui sempre, em toda parte, no mesmo sentido. Durkheim contestará esta posição de Comte. Dirá ele: ora, o que existe são sociedades particulares,
Se existem sociedades particulares, seria impossível extrair uma lei geral única para todas as sociedades. O que existem são sociedades particulares, as tribos, as nações, as cidades, os estados de todas as formas, etc. Sociedades particulares estas que nascem e que morrem, que progridem e regridem, cada uma à sua maneira. Assim, o futuro humano tem uma complexidade que Comte não soube suspeitar, ou, por outras palavras, Comte procurou estabelecer o universal, mas desconsiderou as particularidades existentes em sociedades distintas. É lógico que estas sociedades podem se dotar de instituições semelhantes. Isto não quer dizer, no entanto, que estas sociedades sejam idênticas e, portanto, possam ser tratadas em um único caldeirão, de tal modo a se extrair uma lei que valha para todas ou que determine o que todas são. Durkheim prossegue observando que, se Saint-Simon havia sido o anunciador no sentido de colocar a possibilidade de se compreender a sociedade com as suas leis, Comte, por sua vez, é o pai. É através dele que começou efetivamente a ter uma ciência da sociedade. E lembra também Durkheim que foi Comte que cunhou a palavra sociologia. Foi ele que dará a esta ciência da sociedade o nome de sociologia. É lógico que Comte não está reduzindo, ou não procurará reduzir, a vida social ao reino da natureza, mas identificará a necessidade de recorrer aos métodos já desenvolvidos nas ciências da natureza, por considerar que estes métodos poderiam contribuir no sentido de esclarecer o que é a vida social. Apesar dos esforços de Comte, Durkheim observa que, após a morte de Comte, a sociologia praticamente caiu no limbo na França, ou seja, praticamente morreu enquanto objeto de interesse. Ela só foi resgatada enquanto tal a partir de 1870. É somente após 1870, diz Durkheim, que a reflexão sociológica voltou à tona. Isto não quer dizer que em outras partes do continente europeu os esforços tenham cessado. Durkheim coloca, por exemplo, que na Inglaterra, Herbert Spencer se debruçou a tentar compreender a sociedade, ou compreender o que é a sociedade. Spencer, observa Durkheim, empreendeu a tarefa de demonstrar que as leis segundo as quais evoluem as instituições sociais não são mais do que formas particulares das leis mais gerais que presidem a evolução cósmica, a evolução do mundo. Ele insistirá, notadamente, sobre as semelhanças que apresenta a organização social com a organização biológica. E na esteira de Herbert Spencer, veio Espinas, que empreendeu a tarefa de confirmar as afirmações de Spencer através de um livro chamado As Sociedades Animais. Espinas, tentando desenvolver
os elementos colocados por Spencer, fez ver que os animais são sociedades de elementos vivos, fisicamente associados uns aos outros, e que destas sociedades simples se passa gradualmente àquelas mais complexas, que formam os animais superiores, que se unem criando laços tanto materiais quanto psíquicos, portanto, espirituais. Deste modo, segundo Spinas, o reino social aparecia como é, uma espécie de momento do reino biológico, ou decorrência do reino biológico. Contudo, apesar destes esforços, até o século XIX não era possível se falar de uma ciência como sociologia, como a sociologia, ou não era possível falar da ciência da sociologia como ciência. Até este momento, ou seja, 1915, data na qual Durkheim está redigindo este texto, até este momento, os pensadores reduziram o problema a saber qual é a lei que domina a evolução social em geral, como é o caso de Comte, ou se a lei da evolução universal se aplica às sociedades, como é o caso de Spencer. Comte não estava longe mesmo de pensar que ele havia fundado definitivamente a sociologia, portanto, que a produção que ele realizou para compreender a vida social era já o ponto máximo daquela disciplina a qual ele deu o nome de sociologia. Durkheim contesta esta ambição de Comte de acreditar que havia dado uma espécie de receita geral que não precisaria mais implicar outros desenvolvimentos ou outros desdobramentos, uma vez que já estava tudo pronto ali através das suas investigações. Durkheim contestará esta crença que está presente em Comte. Para ele, uma ciência jamais se acaba, uma ciência jamais está definitivamente determinada. E isto porque o mundo social se transforma. Consequentemente, a ciência ela vai incorporando novos elementos para a investigação e para a compreensão da vida social. Durkheim observa, neste sentido, que a ciência é feita de questões particulares, restritas, concernendo, portando ou se direcionando a objetos limitados. E que, sendo solidários, estes objetos devem ser tratados separadamente uns dos outros, para compreender-se a sua especificidade. A solidariedade que existe entre estas várias manifestações sociais, entre estas várias formas pelas quais os homens se expressam no mundo, ela só pode ser devidamente compreendida progressivamente, pouco a pouco, na medida em que a ciência avança. Desta forma, a sociologia não poderia tornar-se uma ciência positiva, senão a partir do momento em que renunciasse à crença de que poderia compreender a sociedade de maneira imediata no seu conjunto, ou seja, a sociedade, a realidade social em sua integralidade. Em razão disto, por reconhecer que o conhecimento sociológico estava ainda na sua fase mais imatura,
que, portanto, o conhecimento sociológico precisaria amadurecer, que se estabeleceu um grupo de trabalho entre vários pesquisadores na França que direcionaram sua atenção a operar sobre problemas específicos que existiam no interior da vida social. Dentre eles, cita Durkheim, ele próprio. Ele, juntamente com outros pesquisadores, se lançaram a esta tarefa. É interessante, neste sentido, ver como que se deu esta divisão do trabalho entre estes pesquisadores que estavam procurando, naquele momento, compreender mais refinadamente o que é a vida social e a sua estrutura. Dirá Durkheim, a esta tarefa se consagrou o autor da presente notícia, do presente texto, portanto, ele mesmo. Mas não fez isto sozinho. Fez com um grupo de trabalho que associou seus esforços em defesa da sociologia. E, em defesa da sociologia, se estabeleceu uma verdadeira divisão do trabalho. Se organizou uma verdadeira divisão do trabalho. 3 grupos de fatos foram delimitados: os fatos religiosos, os fatos morais e jurídicos e os fatos econômicos. E no lugar de fazer uma sociologia em geral, ou seja, em vez de fazer uma sociologia em geral, como pretendia Comte, uns e outros pesquisadores se debruçaram a pensar áreas específicas da sociologia, tais como a sociologia religiosa ou então a sociologia moral e jurídica, assim como também a sociologia econômica. E prossegue Durkheim. No interior de cada uma destas ciências sociológicas particulares, problemas restritos foram abordados, tais como o sacrifício, a magia, por Hubert e Marcel Mauss. As formas elementares da vida religiosa, pelo próprio Durkheim, o suicídio, também pelo próprio Durkheim, a proibição do incesto e diferentes estudos sobre o casamento primitivo, todos eles também desenvolvidos por Durkheim. A Bouglé ficou reservado de estudar o regime de castas e a François Simian estudar o salário dos operários das minas. E, por fim, a Maurice Halbwachs ficou destinado a estudar a classe operária e os níveis de vida. Estes objetos, observará Durkheim, estes objetos destacavam-se já, em parte, em disciplinas anteriores à sociologia, ou estavam mesmo constituídos fora dela, como é o caso do terreno da história. Contudo, estas pesquisas, elas não estavam voltadas a estabelecer uma compreensão sociológica do objeto. Elas estavam alheias à influência da sociologia, de tal modo que a elas, em certo sentido, faltava um objeto. Eram, portanto, pesquisas extremamente soltas, pesquisas que não primavam pelo rigor necessário ou que não contemplavam adequadamente o objeto, tal como o objeto precisaria ser tratado. Eram pesquisas nas quais o caráter social dos fenômenos não eram suficientemente estudados, de tal modo a se extrair um conhecimento adequado
inclusive dos meios dos quais dependem a existência dos referidos fenômenos. Portanto, estes fenômenos acabavam ficando sem a devida explicação. Observa Durkheim. Não era possível compreender estes fenômenos senão a partir do momento em que se os observasse rigorosamente dentro de uma determinada perspectiva, que era de compreender a estrutura da vida social e as leis básicas que regem a vida social. Era necessário também compreender como que se dá a vida coletiva, como que esta vida coletiva estava regida por determinados princípios básicos. Portanto, as sociedades não existem de uma maneira qualquer, elas sempre existem de um modo extremamente determinado. Prosseguindo a sua argumentação neste texto de 1915, dirá Durkheim, para a reforma mais urgente era a de aproximar estreitamente e de unir dentro de um casamento fecundo a sociologia e estas técnicas especiais. Ou seja, teve-se também a preocupação de não deixar que estes estudos se tornassem estudos dispersos. Para assegurar esta reaproximação dos vários estudos específicos e os tornar mais íntimos, um periódico foi fundado em 1896, periódico este que levou por nome os Anais, o Ano Sociológico. Este ano sociológico tinha por objeto reagrupar anualmente os trabalhos de história religiosa, de história das instituições morais e jurídicas, de estatística moral, de história econômica e os fatos que parecessem ter um interesse particular para os sociólogos. Durkheim aponta que algumas outras contribuições, além daquelas fornecidas por Saint-Simon e Comte, deveriam ser contempladas, ainda que elas tivessem inspirações bastante diferentes. Uma destas contribuições, que ele vai destacar aqui, é a de Gabriel Tarde. Para Tarde, os fenômenos sociais encontram-se ligados uns aos outros, seguindo relações definidas chamadas leis. E estas são leis que a ciência das sociedades tem por objeto pesquisar. Mas esta ordem é considerada por ele, por Tarde, como de tal modo contingente e variável que seria impossível de atingir a compreensão pelos procedimentos metódicos e com alguma precisão. Todos os fatos sociais, para Tarde, seriam devidos a invenções individuais que seriam propagadas e generalizadas a cada vez mais pela via da imitação. Ora, lembremos que para Durkheim, os indivíduos são a base da sociedade, mas a sociedade não existe à luz da vontade de um indivíduo, e sim da consciência coletiva que brota do intercâmbio dos indivíduos. Diferente é a leitura de Tarde. Para Tarde, todos os fatos sociais seriam devidos a invenções individuais que seriam propagadas e generalizadas pouco a pouco por via da imitação, ou seja, outros indivíduos começariam a imitar aqueles comportamentos. Deste modo, a sorte era, assim, colocada como
a fonte da vida social no pensamento de Tarde. As formas das instituições, a ordem na qual elas se desenvolveram no curso da história, tudo dependeria, segundo Tarde, de causas fortuitas e escapariam à ciência. Durkheim cita ainda brevemente Lepre. Lepre, observa ele, trata as coisas sociais como toda uma escola se ligava a ele, das quais os órgãos são a reforma social e a ciência social. Seu nome e sua obra deveriam ter seu lugar no quadro que estamos traçando, ou seja, ainda que Lepre não fosse a grande figura de expressão, ele mobilizou esforços no sentido de procurar estabelecer uma ciência da sociedade em duas publicações fundamentais, uma delas a Reforma Social e a outra a Ciência Social. Feito este percurso, concluirá Durkheim: a sociologia, com efeito, não poderia nascer e se desenvolver senão ali onde estivessem reunidas duas condições básicas para a sua existência. Primeiramente, o combate ao tradicionalismo e, unido a isto, uma verdadeira fé na potência da razão. Fé esta capaz de se traduzir em uma ação que conduzisse a noções definidas, as mais complexas e as mais profundas das realidades sociais. Para Durkheim, estes dois elementos, ou seja, o combate ao tradicionalismo e, de outro lado, a fé na razão, estavam colocados em sua plenitude no caso da França. Daí concluir ele: a França preenchia esta dupla condição. Ela não é o país onde a velha organização social, ela é o país que completamente se desenraizou da velha estrutura social, que era aquela estrutura dada pelo feudalismo, pela monarquia, e procurou refazer, através da reflexão, todos os caminhos da sociedade, lançando com isso as bases possíveis para que houvesse aquela contextura, aquele caldo necessário que conduziu ao surgimento da sociologia. Com estes elementos bastante gerais de caráter mais histórico do porquê a sociologia surgiu fundamentalmente na França e não em outro país, Durkheim conclui este pequeno texto intitulado A Sociologia. Texto esse que foi publicado por Durkheim em 1915. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem as suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui resgatando estes textos pouco conhecidos, alguns deles, inclusive, não traduzidos para o português, mas que são fundamentais para compreender o pensamento sociológico e compreender as formas pelas quais se procurou analisar a vida social. É isso por hoje. Nos encontramos em breve.